povos da Baixada, a gente se renova. Então, poxa, muito obrigado mesmo por estar aqui. O Interconectado, a TV RJ Online, ela vem aqui discutindo várias pautas, né? Mas a gente sempre dá uma ênfase mais na Baixada. E a Concausa aí nasceu aqui na Baixada, né, Adriano? Fala um pouco da Concausa para nós. Na verdade, a Concausa é fruto de uma série de movimentos que vieram desde a década de 80. Fruto da minha militância, de alguns outros colegas, que no meio da década de 80 eu morava aqui na Baixada Fluminense. E em 2003 ela se instituiu enquanto ONG. E em 2005 aconteceu um fato que nos impactou. Não foi o motivo da criação da Concausa, mas influenciou muito, que foi a chacina da Baixada, que aconteceu aqui perto, inclusive, perto até de onde eu moro. Está fazendo 15 anos esse ano, não é isso? Não, a chacina está fazendo 12 anos. 12 anos. Fez 12 anos agora, dia 31 de março. 31 de março, nós até fizemos um pequeno documentário de 10 anos, criamos dentro da página Concausa, um memorial, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque foi, além de ser a maior chacina do estado do Rio de Janeiro, a banalidade, a crueldade, me impactou muito. E na época eu trabalhava na Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, trabalhei 2 anos que é um fórum de entidades que opera na América Latina toda, trabalhava com o padre Pierre Roy, que é da Diocese do Nova Iguaçu, que era da Diocese, hoje está na Alemanha. E aí, apesar da vida inteira participar de militância, de fazer fanzines, se for da comunicação, fazer aqueles fanzines colados e tal, depois eu fazia um jornal meio tipo fanzine, que misturava rock com poesia, na década de 90, muito por hobby mesmo. A gente se sentiu muito impactado e achou que era necessário fazer algo. Mesmo assim, não foi de imediato, né? Minha vida profissional, o pessoal não permitiu que eu me dedicasse de imediato à Concausa. A Concausa, na verdade, ela era, até 2007, um instrumento de eu ir lá sem dizer que era o Adriano, né? Sem personalizar a militância. E aí, foi assim com a chacina da Baixada, foi assim com o episódio que aconteceu em Guapimirim, quando o trem da FCA derramou óleo nos manguezais lá, que a gente tentou intermediar entre os caranguejeiros, e isso foi em 2005 também, entre os caranguejeiros e a empresa e o Ministério Público. Eu fui como Concausa, apesar da Concausa ser, na verdade, só uma pessoa jurídica que existia com meia dúzia de colaboradores. Em 2007, eu decidi assim, caramba, não, a gente tem que criar algo sistêmico, a gente tem que mudar essa cultura. Né? A gente tem que mudar a cultura de desrespeito da Baixada. Nós temos que mudar a cultura da violência da Baixada. E para isso, o que aconteceu? A gente acabou criando um conceito. Né? Como a gente vai trabalhar? O nome Concausa já existia. Então, o que a gente realizava também, além das lutas, pontualmente atividades culturais, fizemos um show com o Benegão aqui na Casa de Cultura, fizemos vários debates, o Baixada na Pista com o Sesc Nova Iguaçu, mas eram coisas muito pontuais ali, 1, 2 vezes por ano. E em 2007, não, tem que ser uma coisa sistêmica, apesar de todo mundo falar o seguinte, não vai dar certo, não tem mais financiamento para a ONG, ninguém apoia a ONG da Baixada, você tem que botar umas fotos, umas criancinhas lá na beira da vala, o nariz escorrendo. Eu falei, gente, não, vitimização, não. A gente trabalha com violência letal, com familiar de vítima de violência, eu não vou ficar vendendo tragédia dos outros. A gente tem que ir para além. No caso do familiar vítima de violência, a gente tem que demonstrar, como a gente falou mesmo no encontro com os anjos de Realengo, daquele caso lá de Realengo, em que não foi algo escrito, foi não que eu falei. Eu estava assim, não tem como a gente não se envolver. Eu estava me sentindo muito mal na hora do que estavam fazendo uma roda, e o que eu podia falar para aquele pessoal? Eu lembrava do meu filho, né? E aí eu falei assim, eu dei assim, olha, eu quero saudar a memória das crianças, das 12 crianças, mas eu quero saudar a coragem de vocês de encarar dia a dia a ausência de pessoas tão importantes. E não sai assim, né? E foi uma fala que, na hora, um dos pais estava lá, dos meus pais, falou um obrigado tão sincero, que aí a luta vale a pena. Porque eu não podia fazer mais nada. Muitas vezes isso, a gente não pode fazer mais nada, porque já se perdeu. Né? Mas às vezes você tentar acalentar o outro, entender a dor do outro, se colocar no lugar do outro
E aí, em 2007, a gente pensa isso, acabou vindo muita pauta de violência letal, de chacinas, quase todas as chacinas que aconteceu na Baixada nos anos anteriores, os familiares se aproximaram da instituição, a Beth da Via Show, a Marisete da Rio Sampa, além da Lucene, que é da Chacina da Baixada, que é uma das mães, foi a mãe do Rafael, que foi uma das primeiras vítimas, morreu aqui no bairro da Posse, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada. E eu fui aprendendo com essas pessoas. Só que assim, eu queria romper com essa agenda. Direitos humanos não é uma questão de morte. Direitos humanos é uma questão de vida. E aí, em 2008, a gente se repensou, priorizou a questão da cultura mesclado mais com a questão de direitos humanos. Em 2009, nós começamos já a ter reconhecimento, tanto que a gente considera, na verdade, o ano zero da Concausa 2007, porque foi dali que a gente começou a se pensar como trabalhar, como ter um resultado, como ter efetividade. Se reinventou, né? Remodelou. Se remodelou, porque, falando, já existia o nome, mas como trabalhar? Como é que a gente faz no dia a dia? Qual o conceito que a gente trabalha? E aí o que aconteceu foi isso, né? Em 2 anos e meio, a gente ganhamos um prêmio de mídia livre pela comunicação. Como eu estava falando um pouco antes do programa, uma das violências que a Baixada sofria e sofre até hoje é da invisibilidade. Nós não tínhamos internet como temos hoje, nós não tínhamos... E aí a gente voltou fazendo um jornal. Esse jornal deu super certo, porque o jornal não ficava falando do umbigo, da Concausa, falava de outros movimentos. Até hoje chego em certos lugares e encontro lá um quadrinho que a gente fez do jornal, a pessoa está no quadro da instituição. Quer dizer, teve uma importância grande para ela. O olhar do outro é muito importante. O olhar reverente do outro salva vidas. E esses são conceitos que a gente foi construindo. Aí fizemos o jornal, aí por conta do jornal, do site que a gente fez na Raça na época, pela maneira de comunicação da Concausa, nós estabelecemos uma rede de comunicação com agentes de mídia, né? Impomos a mídia parar a vitimização. Isso foi muito legal. Teve situações de quem não me conhecia, chegava para o familiar, encosta aqui, faz cara assim e diz como é que foi sua dor. Eu falei, não. Sabe como é que foi a coragem dela? É porque tem uma galera, né, Adriano, que acha que tem que apelar, né? Eu vejo até programas de TV, na verdade eu nem gosto de ver, dia de domingo principalmente, não vou citar quais são os apresentadores. De direito à vida. Exato. Aliás, é um movimento que não é novo, é da década de 40, chamado os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Não é novidade. Só que acontece o seguinte, isso foi desconstruído. Nós fomos muito mal educados. Né? Você não quer mais ouvir, mas eu sou da década de 80, 70, muito mal educados. A gente sempre foi educado com a piada politicamente incorreta, entendeu? Não com uma ditadura politicamente correta, mas das pequenas violações, da piada racista, você legitima o racismo. Da piada homofóbica, da piada xenofóbica, da piada da mulher loura, burra, tal, é que você legitima a ideia da mulher loura, burra, entendeu? E aí essa mulher loura burra é mais fácil de sofrer violência, porque ela é mulher loura e burra. Então, desconstruir essas coisas não é só uma questão de ser politicamente correto, bonitinho, esse tipo de coisa. É de você desconstruir a violência simbólica do dia a dia. Desconstruir as pequenas violações. Daí a ideia de criar uma cultura de direitos. Que o cara assim, não, o cara é negro, então para ele na roda, na entrada do banco. Entendeu? Então, e eu falei hoje, né, até escrevi isso ontem, eu sou defensor de bandidos. Primeira questão é o seguinte, olha, de tudo que a gente já pegou, eu acho que menos de 3% das pessoas que a gente defendeu foi auxiliar, estava ligado com algum tipo de atitude ilícita. A maioria dos casos eram de violação das pessoas. Todas possíveis. Desde a violência letal até a questão hoje da alienação parental que a gente trata, que é a violência contra a criança. Não tem essa história de defensor de bandido. Tá? Isso é um jargão criado para desconstruir na década de 70, 80, porque eram os presos políticos que eram torturados, desaparecidos, e quando esse vê os direitos dos lados humanos, era o direito dos bandidos que estavam presos, os terroristas. Depois, até acabei resgatando essa história e falando isso hoje lá. Nesse período também se instituiu aí os Homens de Ouro da Polícia do Rio de Janeiro, que era um esquadrão da morte, esquadrão Lecoq, que tinha como integrantes o ex-deputado, o ex-delegado Sivuca, que criou o jargão bandido bom, bandido morto, né, que na verdade ele roubou do general
Custer, que falava que índio bom é índio morto, né? E hoje você tem, não vou falar o nome para não promover, que eu chamo de palhaços do circo trágico, escrevi um artigo sobre isso, que ele tem toda a sua atuação política e pública com esse jargão do bandido bom, bandido morto, que o negro ele não tem quilo, ele é arroba, que a mulher é fraca e é um demérito, que a pessoa que tem orientação homossexual ela é menor na sociedade, marginaliza a afetividade das pessoas e alicerça todo o seu discurso nisso. O que é pior, a gente nossa, minha, aqui, meu vizinho, teu vizinho, quando vê aquela cena do Tropa de Elite, em que o cara está sendo torturado no saco, aí o cara recebe uma chamada. Vibra, né? Aí o cara assim, esse aqui que eu faço? Bota na conta do papo, o cara vai e atira, o cara ri. Eu estava no camelódromo, naquela que piratearam, né? Eu acabei vendo no camelódromo, aí o pessoal começou a rir em volta. Sim. Aí eu olhei, era o camelódromo do Rio, né, lá do Uruguaiana. Quem estava rindo era o pessoal do saco. Sacou? Era quem estaria o potencial de estar ali no saco do agente do Estado. Então ele estava rindo da própria tragédia. Não à toa o caso do Amarildo depois. Entendeu? A pessoa fica satanizando. Não, concorrente, só uma referência. De tantos outros que desapareceram. Eu tenho casos aqui de 5 jovens, que a gente pode aprofundar, que desapareceram e foi por isso mesmo, aqui em Nova do Sul. A família não quis tocar à frente. Porque ele era envolvido, que fumava. Sim, mas como é que você tem um filho, você cria adolescente, e aí porque um era, o outro também estava junto, aí passou, levou todo mundo, desapareceu, e fica por isso mesmo? Você falou agora nessa questão da rinha, né, da briga de galo. Foi um simbolismo que eu acabei de escrever. Não, mas acho que foi muito importante. Eu não tinha conseguido fazer essa analogia ainda. Eu acho que tem muito a ver. Que você pega o povo contra o povo, né, e vai torcendo para ver quem ganha. Mas na verdade ninguém ganha. Todos perdem. A sociedade perde com isso. Que mesmo quando o PM mata, ele fica sequelado. A não ser que tenha uma psicopatia muito grande, o índice de policiais, eu falo PM porque é mais ostensivo, que a gente conheceu, os caras estão sequelados, entendeu? E a sequela vai para muito além da violência dele. A sequela se reproduz na violência com a esposa, com o filho, com o amigo, com a paranoia de não poder parar nos lugares. Estou falando do cara que faz o esquema, ou do cara que perdeu o controle e acha que é comum, que é dever dele matar o outro, entendeu? No final das contas, o galo que ganhou, vamos usar a analogia da rinha de galo, o galo que ganhou sai todo machucado, sequelado, e vai picar a galinha em casa, e vai reproduzir a violência com os outros. É isso que a gente enfrenta. E no final das contas, você tem os Eduardo Cunhas da vida em volta de sair batendo palma. E você tem uma mídia em volta disso daí, batendo palma. E o que é triste, tem um igual a mim, a você, igual a você, em volta batendo palma. Agem que fazem parte desse ciclo. Não fazem. Eles são animais do ciclo. Sim. Inclusive, tem o professor José Cláudio. José Cláudio Alves, Chicão. Chicão, um abraço. Um dia quero você aqui no nosso programa também, que tem o livro do Barão do Extermínio, né? E ele vem relatando justamente essa questão dos grupos de extermínio, né? E muitos dos que saíram para a política, né? Viraram prefeitos, etc. E a gente está vendo isso se repetir nos dias de hoje, né? O Chicão, o professor doutor José Cláudio Alves, né? Ele foi uma das primeiras fontes que a gente leu e, se eu não me engano, foi um dos primeiros estudos sobre Baixada Fluminense nesse viés de resgate histórico e violência. Foi um dos primeiros, se não me engano. Ele lançou esse livro, se não me engano, foi a tese de doutorado dele da USP, Unicamp, enfim, a tese de doutorado dele em 98, 99, se eu não me engano. Chicão, desculpa a imprecisão aí. A gente leu esse livro e até o conceito que a gente veio trabalhar, por exemplo, gente, pode ser só isso aqui, entendeu? O que ele falou, tomou um banho de cidadania, né? Tomou um banho de povo. O pessoal que operava para a repressão, para o grupo de extermínio da ditadura civil-militar, depois viraram polícia da canetada. Os xerifes do bairro, em vez de vender a área dele para o voto, viraram vereadores, deputados e até prefeitos. E aí vamos falar do morto, porque está morto, não é melhor? Veio o caso do Joca, que é uma referência.
Belford Roxo, na década de 80, foi a cidade mais violenta do mundo. Mais violenta do mundo. E ele pregava a cidade do amor. Não, é uma contradição. Se eu pudesse, vamos pro comercial. Que não... Gente, só em off. A gente vai aqui pro nosso intervalo. Só antes, aproveitando aqui que falamos de Belford Roxo, eu não sei se vocês acompanharam o prefeito de Belford Roxo. Eu queria que depois botasse aqui, depois no final do programa, vamos botar a foto do Demolidor. Porque esse tem que ser o apelido do prefeito Vaguinho. Vaguinho agora, eu acho que ele via muito Marvel, acho que é da Marvel, o Demolidor, e tá quebrando tudo. Até aquela expressão do funk, tá quebrando tudo, mas tá quebrando tudo de verdade. Creche, escola, e agora aquele portífio, né? Aquela passagem que você chega em Belford Roxo. Se tornou tradicional, tá ali. Tradicional. Né? Independente de quem fez, cara. Você lembra de Belford Roxo vendo aquela imagem, o cara tá quebrando. Prefeito Vaguinho, madrugada. Foca aqui, câmera, dá uma focalizada aqui que eu quero mandar um recado pro Vaguinho. Vaguinho, eu quero saber quando você vai pagar o salário dos servidores, Vaguinho. Eu quero saber quando você vai tirar aquele nó do trânsito de Centro de Belford Roxo. Quando você vai lá em Nova Aurora, em Xangri-Lá. Vamos mandar. Eu te convido aqui um dia. O Adriano não vai comigo aqui. Eu quero chamar o Rodrigo Santana também, apresentador do SOS Baixada, para a gente dar uma voltinha lá em Belford Roxo, né? Em São Bernardo ali, em Santa Bela. Vamos dar uma voltinha em Belford Roxo para ver se está tudo mil maravilha ou se você está quebrando tudo. Porque parece que a cidade está sobrando dinheiro. Então, Vaguinho, pelo amor de Deus, cara, o que você está fazendo? A eleição acabou. Hoje você é prefeito eleito. Comece a trabalhar. Pare de quebrar toda a cidade, que não precisa do prefeito estar quebrando. A cidade já está toda destruída. Vamos nos nossos comerciais e quando voltar tem muito mais polêmica e vamos ler o recado aqui de quem está acompanhando o nosso programa Interconectado. Vamos lá. H2 Esportes, uma empresa especializada em uniformes esportivos. Você que queira fazer o seu uniforme personalizado, você não pode perder. Entre em contato com H2 Esportes e confeccione o melhor do uniforme esportivo para o seu time e o seu evento. Então entre já em contato com H2 Esportes. WhatsApp 021 98259 4790. Entre já em contato e não perca a oportunidade. Pensou em bola? Pensou Trivela. Bola Trivela, patrocinador oficial do Campeonato Carioca de Futebol 7. Adquire já a sua, ligue para JMK Sport, representante oficial da Bola Trivela. Ligue já 2756-0211 ou WhatsApp 96406-9198. Bola Trivela, a melhor bola do mercado. Pensou em festas? Você não pode perder Status Festas. Salão totalmente climatizado e aconchegante. Cozinha ampla e completa. Ideal para qualquer tipo de eventos. Marque já a sua visita e não perca esta oportunidade. O salão fica na rua 14 de maio, número 57, próximo a Ortobon, Nova Iguaçu. Telefone de contato 021 3141 8071. Celular 98841 1600. Status Festas, realizando o seu sonho.
Você que um dia sonhou em ter o seu evento transmitido ao vivo, não perca tempo, ligue para a Web Esporte TV e nós iremos transmitir o seu evento para todo o mundo através das redes sociais. Não perca tempo, entre em contato com a Web Esporte TV, realizando o seu sonho. É isso aí, galera. Pode mandar sua mensagem. Estamos aqui ao vivo com o Adriano, voltando aqui no nosso break comercial, tomando nossa aguinha, porque agora vamos falar um pouco aí da crise do Estado, né, Adriano? A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro vem falando desde outro programa aqui com o Denício que estava no outro programa, falar um pouco da crise do Estado, mas eu queria saber o que o Adriano tá vendo essa situação, quem é com causa tá vendo a situação da crise do Estado, que é uma crise que está... Olha, eu não sei se nem se pode chamar de crise, né? Que o ex-governador está preso, o atual governador está no SPA. Já saiu do SPA, produção? Sabe dizer? Se já saiu do SPA? Não está mais com o pezão pro alto, não, né? Alguém falou que ele estava por aqui hoje. Estava em Nova Iguaçu? Não, por aqui no Rio. Tava... Ah, tá. Como vocês estão vendo essa questão, não só da crise do Estado, né, mas a gente está aí com a Prefeitura de Nova Iguaçu sem pagar o salário aos aposentados, lá em Belford Roxo, já falamos bastante aqui do Vaguinho, pelo amor de Deus, cara, impressionante o que ele está fazendo lá em Belford Roxo, enfim, tem toda essa questão. Eu quero deixar aqui a minha posição que, cara, como morador da Baixada, eu achei aquilo uma violência. O morador da Baixada, que foi um desrespeito não só ao pessoal do Belford Roxo, aos moradores do Belford Roxo. Foi um desrespeito ao patrimônio da Baixada. Independente de quem construiu aquele pórtico. Senão a gente também desmontaria o cemitério dos escravos aqui. Entendeu? Então, independente de quem construiu aquele pórtico, aquilo ali era um marco da Baixada Fluminense. Foi uma violência que eu acho que ele deve ter pouca coisa para fazer em Belford Roxo, poder fazer uma lambança dessa. Não, só fechando isso, porque esse assunto rolou muito aí nas redes sociais, todo mundo que viu ficou indignado. Você imagine no Egito, cada faraó tivesse que quebrar uma pirâmide do outro, o negócio não ia estar, né? Cada faraó fala, pô, não, vou construir uma pirâmide maior, quebra a pirâmide do outro. Gente, isso é muito absurdo, né? Vai ter esfinge para todo mundo. Mas, voltando à questão da crise do Estado, o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, teve o seu momento mais próspero, o que dói muito, porque isso não se traduziu nos indicadores sociais. A gente, lamentavelmente, o tal legado dos mega-eventos, o período de pico da alta do preço do petróleo, no qual 34% do PIB do Estado do Rio de Janeiro está atrelado à indústria petrolífera, né, não se aproveitou. Se quebrou a cidade do Rio de Janeiro, né, capitalismo tem isso, sem discurso de esquerda. Eu já fui comunista, anarquista, hoje eu sou CC, sou preto e vermelho, sou com causa. Não é Flamengo não, mas eu sou com causa. Hoje eu sou pela efetividade da vida das pessoas. Hoje eu sou porque as pessoas têm que ter qualidade de vida. Então, se estragou, se queimou, tanto na condução da política quanto nos esquemas de corrupção. Você tem o Eduardo Cunha recebendo 50 milhões de reais por propina das obras do Porto. Gente, Eduardo Cunha, tu vai gastar isso aonde? Tu vai morrer. Nem teu neto vai gastar, nem que a mulher viajasse todo dia para a Europa, fosse bate e volta todo dia e queimasse, não tinha como. Chega a ser uma coisa que não tem sentido. É uma coisa que... Aí eu falo, o bandido, quem é? O garoto que está lá na favela,
que pegou um tênis de 500, de R$1.000 e acha que é bandido malandro, entendeu? Quem é que faz os estragos de verdade? Essa é a questão que a gente tem. Ninguém fica batendo panela para situações como essa. Então, nos últimos 10 anos, a gente teve um aporte financeiro fantástico para o Rio de Janeiro, por uma série de elementos, né? Preço do petróleo, dos mega eventos, investimentos, enfim. Isso, uma boa parte foi para o ralo, está aí o absurdo do Maracanã. O Arco Metropolitano gastou, de maneira errada, 1,8 bi, o Maracanã 1,4 bi. Quer dizer, o Maracanã você fazia outro arco, você terminava o arco, porque o trecho entre Manilha e Magé não está terminado, ali para o Guapimirim. Então, se jogou fora a oportunidade da gente transformar o estado do Rio de Janeiro. Não só está terminado, como está acabado, né? Porque eu passei lá essa semana passada, vindo de Japeri, e os postes, os que estavam acesos, parecia até a boate, né? As luzes piscando, né? E pós caído ao chão, e um breu. Eu fiquei muito assustado e confesso que eu fiquei até com medo, porque não tinha iluminação, não tinha segurança, tinha muito mato alto. Eu falei, gente... Porque não tem manutenção. Agora eles querem terceirizar e provavelmente botar um pedágio no arco. A solução do capital, né? A solução do capital. Agora os postos derrubados, a população, tem gente lá, tem bandidagem derrubando e roubando os captadores de energia solar. Isso é um problema, né? O arco metropolitano, que era para ser uma solução, é um problema, porque o caminhoneiro ele não quer mais passar no arco. Tá? O que aconteceu por causa de uma escolta que os seguranças foram assassinados. E que, lamentavelmente, a pessoa pegou a filmagem disso e distribuiu para todo mundo. Isso é um outro assunto que a gente quer voltar, depois falar sobre a questão da promoção da violência. Então a gente teve toda essa conjuntura. Pela corrupção também, o ralo foi monstruoso. Você basta ver o que é a Operação Calicut entre a Lava Jato. Ela está externando, então a culpa é da corrupção sim, mas a culpa também é da ingerência. Entendeu? A gente poderia ter mudado o estado do Rio de Janeiro. E aí, a segurança pública, segundo um parlamentar, um amigo nosso, se investiu, desembolsou 10 bilhões nos últimos 10 anos. E que eu discuto segurança pública, não sabia desse dado. E ele falou uma coisa assim, mais do que na educação. Aí eu somei com uma outra coisa que eu recebi, falei, já é a terceira ou quarta vez que eu falo isso, eu recebi um vídeo em que passava uma guarnição da polícia militar, no subúrbio do Rio, que as crianças dentro do colégio público xingavam os policiais de tudo quanto é nome. Por quê? Era um inimigo de guerra ali. Porque o investimento foi maior na segurança. Não é que eu não tivesse que ter. Comprou lá o caveirão aéreo, o blindado, para servir de plataforma de tiro ao pobre, para ser filmado e aparecer na rede de televisão. Mas não se resolveu o problema de segurança do policial. Os caras estão com coletes vencidos. Então, direitos humanos de polícia é isso, tá? Em vez de comprar o caveirão aéreo, eu não sou contra os blindados. Eu sou contra os blindados quando eles usam blindado para fazer extorsão na favela. Não sou contra o blindado. Eu conheço colegas da polícia foram salvos pelo blindado. O bicho pegou dentro do blindado, vazaram dali, mas tem quadrilha dentro da polícia que usa o caveirão para fazer extorsão. Você falou muito bem agora, porque o pessoal fala assim, mas é contra a polícia. Não, ao contrário. É contra aquele policial que aluga arma para traficante, igual lá no batalhão de São Gonçalo, que a própria arma que ele aluga para o traficante é o que mata... mata ele, ou o colega dele, ou a família dele na linha vermelha quando passar ali. Olha que absurdo. Então, e ali, eu quero até registrar essa parte, que o batalhão de São Gonçalo, que foi aquele mesmo que assassinaram a juíza Patrícia Scioli, ali fizeram um cala-boca, né? Porque o comandante daquele batalhão era o irmão do secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. E aí teve aquele negócio, abafaram. Deram aquela abafada. E depois foi a morte da juíza e já comprovaram que essas armas que aqueles policiais que estavam ali, estavam alugando para o traficante, mataram PMs também. Eu vou te contar uma história hipotética, uma história da carochinha, que não é só problema da polícia, não. Isso vai muito além. Né? Um comandante de uma companhia, de uma certa região, resolve fazer uma parceria com a Guarda Municipal da cidade, no qual o comandante era um tenente-coronel da reserva, em que
o secretário de Meio Ambiente, que detinha as licenças, extorquia os comerciantes. E esse comandante da companhia, junto com o comandante da Guarda Municipal, extorquia a parte do caça-níquel, do ponto de venda pouco de fumo, extorquia os prostíbulos, né? E aí e o dinheiro ia para a mesa do prefeito, porque na época não tinha montado um grande esquema de corrupção, que se montou depois, que eles terceirizaram a prefeitura e montaram um grande esquema de corrupção e virou uma referência nacional de corrupção. Por um acaso, me chegou às mãos uma investigação, né? A gente não pode falar o nome, da delegacia, Delegacia de Polícia Militar, lá da região de Niterói, né? Em que era citado esse cidadão, em que ele conseguiu um fuzil. Eu não me lembro qual o local, porque eu não reconheci o bairro, eu não sou da região desse bairro. E serenemente ele foi num outro local, não vou falar o bairro, porque aí dá para identificar quem foi a pessoa, e vendeu para o traficante. Só que ele era tão legal que ele deu uma volta aos colegas. E aí ele usou esse dinheiro para fazer um cruzeiro com a mulher. Quando ele voltou, isso é uma história carochinha, tá? Isso não aconteceu não. No Brasil não tem isso não, tá? Quando ele voltou, os caras botaram a arma na cabeça dele. Meu irmão, tu deu a volta na gente? A gente vai acabar contigo. Primeiro eu vou te tirar do comando lá da companhia. Segundo, aqui, ó, tá aqui a investigação. Como é que vai ser? Custou para ele uns 2, 3 fuzis. E os caras rasgaram a investigação. Porque, ao contrário das delegacias legais, essas delegacias judiciais da Polícia Militar, você não tem um sistema de registro. É muita coisa no papel ainda. Ainda mais na época, em 2009. Entendeu? Foi por acaso que a gente conseguiu ter acesso a esse documento. A gente foi ter acesso a esse documento em 2011, 2012. Então, para você ver a promiscuidade da coisa. Um cara que pega, um policial, que pega... E aí tinha a citação de nome de tantas pessoas, da prefeitura, de quem ele pegava na prefeitura. Foi um troço muito feio. Mas para você ver todo o círculo de promiscuidade, que não é só problema da polícia. E a guarda que usava junto disso? E a funcionária da prefeitura que saía com o cara e achava engraçado quando ele falava que o esquema lá é tão bom que era a velocidade 10 do CREL. Tá entendendo? Sim. Normatizou a situação da extorsão. Então o erro tá aí. Mas vamos voltar à crise do Estado, antes de voltar à segurança pública. O que aconteceu foi o que um colega nosso chama de tempestade perfeita. Né? Você teve a queda do barril do petróleo, você teve a queda de arrecadação, a crise internacional, você teve a convulsão política que foi o impeachment da Dilma, que no meu entendimento foi golpe independente da posição política que eu tenha. Aquilo foi ilegítimo. Né? A turma que está hoje aí está mais provado que não tem legitimidade, não tem peso político, não tem respeitabilidade. Não falo nem só pelas gafes, não. Falo pelas gafes, não, que é vergonhoso. Ah, mas a Dilma e o Lula cometiam gafe. Mas, enfim, você não se sente representado em nenhum momento por aquele Conde Drácula que está ali. Entendeu? Ele é um personagem do mal mesmo. Parece que fez pacto com o capeta mesmo. História com o cara, né? Tu vai lá, né? Então, assim, toda essa conjuntura, estou brincando, mas toda essa conjuntura levou o que a gente tem no Estado hoje. E aí, né, cai do colo do atual governo, sem nenhuma defesa, o passivo de quem raspou o tacho antes. Entendeu? Mas isso era falado desde 2014. Desde 2014 isso era anunciado. E aí, quando começa a atrasar os salários, começa a crise. Porque aquela senhorinha que recebe a pensão aqui, né, que vai comprar aqui na esquina, na quitanda, deixou de receber, de comprar o remédio e comprar na quitanda. Você falou muito bem agora da crise e dos salários atrasados. Eu só queria lembrar que a deputada Cristiane Brasil articulou as escolas de samba do Rio de Janeiro e a Brasília pegar o dinheiro do tempo carnaval. Então, para quem está com salário atrasado aqui no estado do Rio de Janeiro, saiba que para o seu salário ficar em dia, o governo federal não pôde, dar nenhuma ajuda. Porque os 13 milhões que vai para a escola de samba ficaria muito melhor pagando o salário atrasado da galera aí. Vamos aqui rapidinho, Adriano. O pessoal que está aqui nas redes sociais, o Celso Ricardo está te mandando um abraço. Grande Celso. A coluna está garantida. Prometi uma coluna para ele que eu não posso falar no ar aqui, senão é muito frio.
E o Odi que está te fazendo uma pergunta. Por que os direitos humanos não aparecem nunca quando policiais são executados de forma covarde e o bombeiro que foi preso por pedir ajuda na rede social no meio do tiroteio e não aparece ninguém para defender? Pergunta aqui do Odi. E o nosso outro aqui, a outra pergunta aqui do nosso, do nosso outro espectador, do Rodrigo, pergunta se você é a favor da liberação das drogas e o que ele acha da ideia de policiais não subir mais o morro. Bom, primeiro a pergunta, não tem que aparecer não, tá? Não é aparecer na hora que acontece, é estar junto quando precisa. Então não precisa aparecer. Estou falando, eu, entre outras tantas pessoas, na hora que o bicho pega para esses caras, só sobra a gente. Só que isso não dá pauta da imprensa. Entendeu? Isso não dá pauta da imprensa. Se fosse a gente lá denunciar, daria pauta na imprensa. A imprensa não vai com a gente lá dizer que a gente botou a mão no ombro do cara que está injustamente sendo punido pelo Estado porque reivindicou, porque ele está submetido a um código militar, que eu sou favorável à unificação das polícias, até uma polícia única, de ciclo completo, entendeu? Com capacitação, que você quer ser policial, quer ser delegado, vai para a rua, passa todo o ciclo, depois você escolhe se você quer ser ostensivo ou se você quer ser investigativo. Aí esse vai ser... Como nos Estados Unidos tem várias polícias. Então, a questão não é não sou só eu não. Eu não quero ficar falando o nome de ninguém, porque vai aparecer uma promoção. Vai, e muitas vezes nós somos até hostilizados. Teve situação de enterro que a gente foi hostilizado. A Concausa estava nesse enterro agora do policial Bruno... Não, isso não foi não. Não foi, né? Mas eu vi lá a divulgação no site da Concausa e tem principalmente o que o pessoal não mostra. Eu quero pedir a produção aqui para mostrar que a marcha, até domingo teve, né? A marcha contra a morte dos policiais. Eu queria que você falasse também sobre essa foto, que tem a ver com essa marcha que já rola há um tempo, né, Adriano? Essa marcha, na verdade, se eu não me engano, foi uma das primeiras marchas, foi promovida pela Cabo PM Flávio Lousada, que a gente virou amigo, tem um respeito grande. Aí eu falo assim, apesar de a gente não concordar em nada, a gente concorda numa coisa, que a vida do policial tem valor, tem que ser preservada. Então a gente esquece todas as nossas diferenças e a gente foca nessa questão. Foi uma caminhada, a primeira caminhada que eu fui de policiais vítimas, para mim foi emblemático. Porque vários colegas de polícias meus falam assim, duvido ir lá, quero ver, tal. E por acaso eu cheguei nessa caminhada, encontrei a Rose, que foi a mãe de um policial civil, o Eduardo, que foi executado pelo colega da Polícia Civil, aqui em Magé. Eles são do Rio de Janeiro, cidade do Rio. E na época a ministra Maria do Rosário, numa comissão, nós éramos delegados da Secretaria de Direitos Humanos, passou para a gente, por acaso a gente estava lá em Brasília, estava no Ministério, passou um dossiê para a gente, pedindo para acompanhar esse familiar. Não tinha muito o que a gente fazer, porque o processo estava na instância judicial. E aí a comissão da Assembleia fez com que o processo judicial andasse com um pouco mais de celeridade. Então, assim, essa história ninguém sabe. De eu sentar com a mãe do policial, eu e tantos outros, eu não sou exemplo desse negócio não, até porque eu acho que eu faço a obrigação. Entre tantas outras pessoas que vai lá, só que é o seguinte, bicho, desculpa, mas não é para aparecer. Não é para aparecer. É até importante aqui a gente estar discutindo isso no Interconectado, porque tem essa questão pejorativa, né? Por quê? A mídia, principalmente a mídia, ela é financiada pelas grandes empresas, etc. Então, o que acontece? Ela passa o que dá na telha. Eu tenho aqui informações da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, e faz atendimento a famílias de policiais. Só que só tem um negócio. Quem que dá audiência? A mídia faz isso. E isso não dá audiência. Sabe ver? Então você não vai ver a Globo divulgando isso? Não dá audiência. Mas dá audiência, apelação. Sim, mas aí sabe quem é responsável por isso? Nós. Porque você pega o vídeo do policial morto e compartilha no WhatsApp. Você pega o vídeo da criança que foi espancada e compartilha no WhatsApp. O policial mata o cara lá e compartilha no WhatsApp como troféu de guerra.
Amanhã, o corpo é o dele, é do polícia que está ali. Então, se você não quer mais violência, não compra violência, não divulga. Não vai ver a promoção da violência se você não consumir. Por que a maior parte dos programas de maior audiência são os programas policialescos? É o mesmo programa que manda você subir morro. Aí eu vou responder a pergunta. Pega o policial, vai lá, escracha, sobe morro, dá tiro, joga granada. Aí quando o policial erra ou é morto, quando ele é morto, tadinho o Estado e os direitos humanos que não vai lá. Quando ele mata, retardado, como o Sérgio Cabral chamou os policiais lá que atiraram no carro do João Hélio. Entendeu? Atacado, chincoalhado, e se ele for praça, ele é expulso sumariamente, passa todo aquele processo. Então, a sociedade que é responsável do consumo da violência. A televisão só vende os meios de comunicação. E a internet só vende o que as pessoas consomem. Entendeu? Então só para lembrar, o que eu falei aqui no início do programa. Os profissionais de segurança também são povo. Não mora na Vieira Solta como Sérgio Cabral. Porque esses são os que mais matam. Esses que botam as tropas em risco. Esses que botam o povo contra o povo. Isso é o povo. Não tá com dinheiro para morar em condomínio de luxo, né? Em Copacabana, lá na Barra da Tijuca. Não mora lá na Vieira Solta. Para a extorsão ou para o simples espetáculo. Porque você entra, mata meia dúzia, captura 10 quilos de cocaína e aparece 2, captura 3 fuzis e aparece 1, entendeu? Você expõe a criança, expõe o morador, expõe o cidadão a uma convívio de guerra, expõe o policial a uma situação de guerra. Adriano, eu vou além. Só para a gente encerrar essa fase, eu vou além nessa questão da descriminalização da maconha, da droga, enfim, como a galera decide colocar. Primeira coisa que eu quero falar, fechando essa questão da segurança, o Brasil não fabrica nem 2% da droga consumida aqui. Seja nem fabrica fuzil. Nem fabrica... Então, hoje, vamos botar o exército aqui na rua do Rio de Janeiro. Para quê? Tinha que estar na fronteira. Estar na fronteira, para não entrar. Porque se não entra, não precisa o policial fazer incursão na favela para botar sua vida em risco, nem de terceiros. Ou seja, entenda, o tráfico de droga é apenas um mercado. O mercado funciona o seguinte: se tiver mercadoria na gôndola, a pessoa compra. A droga, se ela não chega na favela, não tem como. Sabe por que o Beira-Mar ficou conhecido como um dos maiores? Porque a droga entrava pela Baía de Guanabara. Cadê a Marinha do Brasil? Cadê, a Guarda Costeira? Essa é a questão que a gente tem que discutir. Então, se a gente fiscalizar as favelas e não deixar helicópteros como o do senhor Zezé Perrella com 495 quilos de pasta base liberado, porque o Zezé Perrella, como parlamentar, ele não está preso, mas tantos outros estão aí enchendo as celas. Vamos entrar aqui, Adriano, no nosso quadro Curte ou Não Curte? Esse programa, esse assunto está mais de um programa. Sobre a questão da droga eu não respondi. Sim. Da geopolítica. O quadro Curte ou Não Curte, a produção tá com o nome ali e vai te passar, e você fala se curte, tá aí, produção debaixo do teclado, se curte ou não curte, né? E o porquê, mas não fala o nome que vai aparecer. Primeiro você fala se curte ou não curte, e depois o porquê. Curte ou não curte? Não curto. Por quê? Porque ele foi operador de uma política para inglês ver de segurança pública. Ele foi o secretário com maior tempo de permanência, ele bateu o recorde de tempo Guinness na pasta de segurança pública, né? Só deve estar desviando. Só que ele pegou o jovem policial, botou dentro do container, que até com flecha de índio você ultrapassa, né? E disse que aquilo ali era uma política de segurança pública, não deu mais nada além disso, né? Então foi uma política equivocada e um jogo que ele topou fazer. Foi a única política sistêmica que a gente teve nos últimos anos, foi a política do PP. Mas no final das contas, continuava botando o jovem negro de farda
dentro da comunidade, em que ele ficou sozinho depois, abandonado, em meio ao que existe de pior da violência, que é o inimigo que não tem medo de morrer. Isso que acontece com a molecada que hoje está no tráfico. Então, produção, quem ele não curte, vamos ver, bota na telinha. José Mariano Beltrame, que foi o secretário de Segurança Pública que implantou o PP, já falamos aqui no programa dele, e também foi o secretário da gestão Sérgio Cabral e parte do Pezão. Parte do Pezão, né? Quando o barco começou a afundar, ele deu aquela o subsecretário dele que é o atual secretário de Segurança. Vamos ver o segundo? Mostra aqui a produção para ver quem ele curte. Essa a gente curte muito, que é... Eu me arrepiei. A Baixada tem vários patrimônios. A Baixada não é do homem da capa preta ou do mão branca. A Baixada, ela é de Dom Adriano Hipólito, de pessoas como essa, não vou falar o nome agora, que nos deixou há pouco tempo. Eu tive no sepultamento dela, tive com ela em várias ocasiões. Era uma pessoa que foi uma guerreira na defesa do direito à religiosidade, do direito da população negra. Foi uma referência, sempre vai ser uma referência da Baixada Fluminense. E está hoje cumprindo outra missão, com certeza. Mas ela acho que cumpriu bem o papel dela aqui. Eu acho que foi não à toa que, assim, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de conhecê-la. Produção, quem ele curte? A mãe Beata, que nos deixou há pouco tempo, né, Adriano? E foi uma referência aqui de militância, de identidade da nossa negritude, desse resgate aqui, né? Então, tem muito respeito, muito carinho de todos nós que temos essa atividade de tentar mudar o mundo, e ela é uma referência nessa área, né? A gente fala às vezes que as pessoas vêm mudar o mundo, ela mal sabe que ela está mudando o mundo. A gente fala isso até, vou falar uma coisa que tem nada a ver aqui. Teve um músico, uma banda punk chamado Redson Posse, em que ele mudou uma série de pensamentos desde a década de 80 para cá. É um cara que influenciou a vida, e sequer ele pensou que um dia, só fazendo música, que ele influenciaria vidas. A Concausa existe por causa que um dia ele, o pessoal da banda, escreveu uma letra e botou no encarte a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na época não tinha internet. Aí quando eu consegui comprar o disco, Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha internet. Era um lascado da Baixada, entendeu? Então são pessoas que mudam. Bem, esse caboclo, pode falar assim? Curte ou não curte? Não curto. Por quê? Não dá para curtir esse caboclo. Porque eu acho nada pior do que um judiciário parcial. Aí é pior do que, como nós falamos hoje no encontro dos policiais. Eu falei, bandido mesmo é o desembargador, é o juiz que fecha com a bandidagem para manter o seu curral, para vender sua sentença, para manter seus interesses, os seus lobbies. Esse é um outro que mata a gente na canetada. Esse é que legitima o Eduardo Cunha. Não é o caso dele, mas é o cara que assina embaixo para que figuras como Eduardo Cunha e tantos outros continuem dilapidando, destruindo a vida de milhões de pessoas. Produção, quem não curte, diga até que o avião errado caiu, né? Ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que o pessoal entende que está advogando aonde que ele deveria estar julgando, né? É lamentável a postura do ministro Gilmar Mendes do Supremo. Isso vai de uma ponta a outra. Vai lá do Supremo, a juízazinha de comarca, de vara de família, que topa, por conta de uma influenciazinha de prefeitura, pegar um processo e botar embaixo. Então, o problema não é só ele lá em cima, não. Bom, eu queria aproveitar essa parte, né, a gente já para encerrar, e falar uma notícia que me deixou muito assustado essa semana, que foi o filho de uma desembargadora, né, com 200 e tantos quilos, 100 e tantos quilos, sim,
um carregamento de cocaína, arma, etc. Ficou preso, sei lá, nem 4 meses, nem 5 meses, e alegou uma síndrome. Síndrome essa de Munchausen, né? Que na prática é transtorno de personalidade que não deixa a pessoa de entender o certo e errado. E foi liberado. E a gente tem aqui, eu queria que você falasse, do Rafael Braga, que com a garrafa de Pinho-Sol foi condenado a 11 anos. Ou seja, se você, porque diz que juiz é Deus, né? Se você for Deus ou filho de Deus, Santíssimo. você, tudo bem, você vai ser liberado, você não vai ser preso. Agora... Filho de Deus ou do Mike Batista. Exato. Thor também acha filho de Deus. O Thor atropelou, matou e tá solto. Mas era uma McLaren e o pessoal entendeu que tinha que liberar. E essa distinção, né? Eu vou pegar pelo meio, não vou responder exatamente, vou pegar pelo meio. Existe uma coisa, são as audiências de custódia. Qual a finalidade disso? Diminuir a população carcerária brasileira, que são jogados sumariamente, sem julgamento dentro dos presídios, dentro das casas de detenção. Aí vamos citar uma coisa que essa fala não é minha, do Luiz Eduardo Soares, que é um grande parceiro, professor, antropólogo. Eu já trabalhei com ele, eu fui subsecretário dele na época que ele foi secretário do Nova Iguaçu. Aprendi muito na área de segurança pública com ele. E aí ele citou esse caso, então a autoria não é minha, então eu faço questão de dizer. Você chega lá para o seu juiz, na hora das custódias, se foi pego com determinada quantidade de droga. Você, branquinho, lourinho, com roupinha de marca. Não, doutor, você me desculpa, que foi um desvio meu. Desvio de quê mesmo? Bom, do quê? Como é que é? Munchausen. E o juiz teve um distúrbio de burrice. Né? Não, doutor, eu tenho distúrbio de Munchausen. Eu sou um doente, viciado. E eu não quero ir lá naquela favela, aqueles monstros assassinos, comprar droga, mas eu não consigo ficar sem droga. Eu preciso me tratar. Então eu gostaria de não ficar preso e poder estar em casa, tomando meu todinho, que minha mamãe vai dar, e me tratar da minha doença. O meu aprazolanzinho, com o meu... Qual que bota para dormir mesmo, famoso? Domanide, qualquer barbitúrico desse aí. O juiz vai olhar aquele garoto, branco, louro, os olhos azuis. Não, tem condições, ele não é bandido. Ele não estava comprando aquela quantidade toda de droga para consumo próprio. Ele não estava com meio quilo de maconha para fumar aquilo tudo de uma vez. Né? Então ele não é traficante. Aí chega você, esse jeitinho, barbinha, negro, lá, com meio quilo de maconha embaixo do braço. Você é preso. Aí você fala a mesma coisa que o cara falou. Está arriscado toda a pena dobrada, por ironia. Eu estou falando de você aqui do meu lado. Estou usando como exemplo. Não precisa nem, é uma paurinha absoluta. Precisa nem tanto com cigarro de maconha. Sim, mas tem uma diferença entre você ser usuário e você ser traficante. E outra coisa cruel. Eles pegam moleques, que estão, às vezes, lá, o moleque pega para estar um dia no tráfico, e o delegado sai enfiando formação de quadrilha, associação com o tráfico de drogas, porte, salga o processo do moleque. E o moleque fica agarrado. Aí vai para o sistema ser o quê? Ser soldado de facção, que vai ser de lá cheio de dívida. Entendeu? Mas eu preciso responder a questão da droga, rapidinho. Fala. Deixa eu só dar aqui o dado certo, que a gente está encerrando. O Breno, né, que é o filho da juíza da segunda... Cadê? Coitadinho, precisa se tratar. Lá em Três Lagos, foi solto pelo desembargador José L. Armed, né, considerou ele... Não tinha nada a ver, né? A juíza, não estou achando o nome dela aqui, mas ele foi preso com 129 quilos de maconha e 270 munições, além de arma sem autorização. Oi? Ele tinha munição também? Não sabia se 270 munições, 129 quilos de maconha e arma sem autorização. Então, você pega aí, se fosse, no nosso caso, seria porte ilegal de arma, 6, 7 artigos aí, tráfico CP. de droga e essa associação criminosa. Não sei, outro jurista pode me ajudar, não sou advogado. Não, não vou entrar em detalhes aqui, mas daria 5, 6, seria rolado 5, 6 itens do Código Penal do CP. E o Rafael com a garrafa de Pinho-Sol, 11 anos. Mas aí deixa eu ter... Muita sacanagem. Eu quero responder a questão da droga, senão vai dizer que eu não respondi. É sempre assim. Primeiro, fugir da pergunta. Até a chacina da Chatuba, acho que esse nome do rapaz, me desculpe, até a chacina da Chatuba, eu tinha que estar encerrando, vou passar rapidinho vocês, eu tinha um pensamento dúbio. Eu ficava em dúvida se eu era a favor ou contra
porque é um estrago, tem danos. Após a chacina da Chatuba, eu tomei a posição de ser totalmente favorável à regulamentação da venda de entorpecentes. Que o Estado controle isso. Porque quem matou aqueles moleques e o cadete da polícia não foi o baseado, não foi o pino de cocaína. Foi o fuzil que é financiado por isso. E sempre houve droga na sociedade, sempre vai haver. Sai domingo e vê a quantidade de cerveja na mesa de hoje da Baixada Fluminense. Então, ninguém sequestra a namorada do gerente da Ambev e pede dinheiro para liberar ela. Então a gente tem que mudar essa cultura. A droga tem que ser tratada como problema de saúde pública. E a polícia tem que combater o crime. O crime contra a vida, contra o patrimônio. Não ficar trocando tiro com quem é financiado, com potencial financeiro muito maior que os deles. A gente está matando nossos policiais. A guerra às drogas já está provada há 30 anos que faliu. Faliu no mundo inteiro. Não sou favorável para o romantismo, não. A questão é salvar vidas. Se torna um problema de droga. O crack é um exemplo disso. Só rapidamente. Peguei o comandante do 20º, ele numa reunião falou o seguinte, aí eu pego, não gosto desse termo, mas eu pego o cracudo e faço o quê? Levo para a delegacia? De fato. Você pega aquele zumbi... Ele está doente. E vai levar para a delegacia? E vai levar para o penitenciário manicomial? E só outra coisa sobre outra violência da Baixada. Só tem audiência de custódia, essa que pode liberar previamente, pode ser avaliada por um juiz, e não ficar preso, que tem até 48 horas na capital, na Baixada não tem. Outra violência que ele sofre. Por que na capital tem e aqui não tem? Tá bom? Gente, viu que aqui o assunto ele é bem extenso, se deixar... Porque é um assunto muito amplo, né? Mas nosso programa tem horário, então a gente quer aqui agradecer a participação do Adriano. Adriano, muito obrigado, né? Conhecemos aqui um pouquinho da Concausa, discutimos por vários assuntos muito importantes e eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco vocês. Bom, o programa Interconectados vai ficando por aqui hoje, excepcionalmente foi na quarta-feira, mas o dia dele é dia de quinta-feira, então a gente vem aqui agradecer você que teve a nossa companhia, está aí do outro lado da telinha até agora nos assistindo. Cada dia nosso programa vem crescendo mais, a audiência vem melhorando cada vez mais. E esse sucesso é desde a portaria, a presidência, que o pessoal aqui trabalha de forma muito séria, e sua que está aí do outro lado nos acompanhando. Bom, vou me despedir de você, lembrando que por mais que todos recuem, nós avançaremos. Até lá, tchau, tchau.